Olá, pessoal. Eu sou a professora Rita Martins e hoje eu venho contar para você um pouco sobre o porquê de eu dizer que eu estou muito orgulhosa de estar hoje tirando do meu dia entre 3 e 4 horas, o dia que menos escrevo, chego aí a 2 horas para a escrita. Bem, eu quando criança, eu entrei na escola pela primeira vez aos 10 anos de idade. E fui ali estudar com pessoas, com colegas que já estavam 2, 3 anos na escola e fui direto para a primeira série. Então eu passei a ter a dificuldade tanto para ler como para escrever, principalmente para escrever. Nos trabalhinhos da escola, na sala de aula, e os colegas me criticavam muito. Eles diziam que eu não ia conseguir, eu não tinha estudado ainda, eu não sabia ler, eu não sabia escrever aos 10 anos de idade. Passei a dobrar o tempo para tentar aprender a ler e a escrever, já que eu já dominava um pouco a questão da fala. Isso fez com que eu criasse um trauma sobre a questão da escrita. Eu desenvolvi muito a habilidade para ler. Eu passei logo quando eu aprendi a ler, entre 10 e 11 anos por ali. Então eu dedicava aí 3, 4 horas do meu dia para ler. E eu li muito, muito mesmo. Eu cheguei a ler um livro por dia de romance. Na época era o auge. Você que provavelmente vai ver esse vídeo vai lembrar dos livros de Sabrina e aquela coisa. Então isso me fez ler bastante. Eu não compreendia porque os professores me chamavam, às vezes, alguns chamavam de 4 olhos. Ou senão me dizia assim, como é que pode? Tu usa óculos e não consegue perceber as coisas. Eu estudava mais do que as minhas colegas, e às vezes minhas colegas tiravam nota melhor do que eu, porque elas conseguiam ver o que eu não conseguia ver. E eu passei a me analisar e a me perceber, mas por quê? O que acontecia comigo? Então, sempre que eu escrevia, alguém tinha que revisar, porque na minha escrita tinham palavras ou frases erradas e eu, Rita, não conseguia perceber. Quando passei para o ensino médio, eu fiz pedagógico e a professora passou a muito mais exigir de mim. E eu ficava constrangida dentro da sala de aula, porque eu tinha dificuldade de escrever. Porque tudo que eu escrevia tinha muitos erros. Eu não conseguia perceber. E quando eu pedia para outras pessoas olharem, eles identificavam os erros que eu, Rita, não conseguia identificar. Tudo que eu ia escrever para os meus alunos, eu tinha que usar o dicionário e para avaliar e tudo. Algumas situações eu passei vergonha, porque eu escrevi palavras que eu não conseguia identificar. Fiz a faculdade, fiz uma pós-graduação e depois fiz mais 6 pós-graduações, mas tudo isso muito, muito sofrido na hora de escrever. Eu tinha sempre que me dobrar mais do que os outros para conseguir. Porém, eu desenvolvi uma facilidade muito grande na fala. Então, quando as minhas colegas tinham trabalho que era para apresentar, eu assumia a questão do apresentar. Na questão da ideia, eu assumia a parte de dar a ideia, de criar, mas da escrita, eu passei a me fechar sobre a questão da escrita. Quando foi 4 anos atrás, no doutorado, eu percebi realmente que aonde que estava o meu erro. O meu déficit estava na escrita. Então eu acabava de escrever, para mim estava correto. Eu analisava, lia 4, 5, 6 vezes e mostrava o meu orientador. E meu orientador dizia, mas por que você não consegue perceber que isso aqui, isso? Algumas perguntas, ele como psicólogo, psiquiatra, e ele identificou 2 coisas em mim. Síndrome do pensamento acelerado, e a outra era o déficit de atenção. Então, eu convivo com esse déficit de atenção a vida inteira.
Mesmo que eu leia, na hora de escrever, eu dou sempre um piripaque. Eu sempre me travo na hora de escrever. Isso para justificar o tempo de hoje, esse período que eu estou em casa, em que eu assisto muitas palestras, eu leio, eu pesquiso e eu escrevo. Com essa obrigatoriedade de todos os dias passar ali escrevendo entre 2, 3 ou 4 horas por dia, escrevo e peço para alguém olhar o que eu escrevi. Tem alguns colegas que fazem a leitura daquilo que eu escrevo. E eu identifiquei que eu tenho melhorado pela questão do esforço. Eu estou escrevendo, mas estou sempre com o dicionário na mão, tenho melhorado, tenho dito para você. Então, esse vídeo eu estou fazendo para dizer para você que enfrenta a mesma dificuldade do que eu, que tem esse mesmo dilema que eu, não se desespere, você vai superar. Agora, é preciso que tenha muita coragem, não fique preocupado em que o outro vai ler, né? Às vezes meus filhos, mesmo em casa, dizem: ah, mãe, você não percebe que você é isso assim? E digo para você, não se cobre além do limite. Tudo você pode vencer. Nós não somos responsáveis por aquilo que fomos na infância. Então, se você tem a mesma dificuldade do que eu, enfrenta essa dificuldade, assuma a sua dificuldade, enfrente-a e não tenha vergonha de dizer que você tem essa dificuldade. Porque aí as pessoas vão passar a compreender você nas suas falhas, porque reconhece que você tem essa dificuldade. No próximo vídeo eu vou continuar essa história com algumas situações de discriminação e de preconceito que eu enfrentei por não conseguir perceber algumas coisas que alguém dizia ou que eu tinha que identificar no livro e que eu não conseguia. Venha comigo, se você gostou, deixe o seu like e até o próximo vídeo.